Irmãos, eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. É sempre um privilégio estar aqui para compartilhar a palavra com os irmãos e sempre uma grande responsabilidade, porque nós temos que ser fiéis à palavra. Não é falar aos irmãos aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, mas aquilo que a palavra está dizendo. Então, por isso que a gente sempre pede oração, né? Antes de começar o culto, a gente orou, agora o presbítero Felipe orou de novo, então a gente precisa sempre estar coberto de oração, para a gente não desviar da palavra e nem estar desviando o rebanho, as ovelhas também, da palavra. Porque nós temos hoje muitos pastores que estão conduzindo seus rebanhos para caminhos errados, né? Através de suas pregações, mas nosso compromisso é com a palavra, é com o Senhor da palavra, que é o Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia comigo, no Salmo 107, nós leremos versículos 10 a 16. Salmo 107, verso 10 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração. Caíram, e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Feche seus olhos mais uma vez. Pai querido, nós estamos todos aqui na dependência do Senhor. Estamos todos aqui para sermos iluminados, tocados, transformados pelo Teu Espírito Santo. Por isso, Deus Espírito Santo, o Senhor que é o nosso mestre e ensinador, reparte agora a Tua palavra segundo a necessidade de cada coração. Nós cremos, Deus Espírito Santo, que foi o Senhor mesmo quem trouxe cada pessoa aqui nessa noite. Inclusive as nossas crianças estão ali agora, um trabalho especial para elas. Por isso o Senhor trouxe agora também o Senhor com o poder que é só do Senhor. O Senhor vai agora distribuir a palavra a cada coração e trabalhar cada coração que precisa ser trabalhado nesta noite. E assim o nome do Pai será glorificado, o nome do Senhor Jesus, que nós acabamos de cantar agora, será glorificado, e o Teu nome, ó Deus Espírito Santo, será glorificado. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, esse salmo, como todos os salmos, é uma celebração poética que fala sobre a bondade e a misericórdia de Deus. Um Deus que faz o quê? Que liberta os oprimidos. Irmãos, vamos ver no decorrer da mensagem que Ele salva os oprimidos, Ele liberta os oprimidos e salva os perdidos. Então, esse salmo nos apresenta algumas situações. Se você ler o salmo todo, que ele é um salmo assim bem longo, se você ler o salmo todo, você vai ver que ele apresenta várias situações do povo de Deus, que o povo de Deus experimentou grande angústia, mas o povo de Deus então clama ao Senhor, e então a intervenção poderosa do Senhor na vida do seu povo. Isso tudo aplicado às nossas vidas nos dias de hoje. E esses versículos que nós lemos de maneira específica, de 10 a 16, eles destacam algumas coisas importantes. Primeiro, a libertação daqueles que estavam presos nas trevas. A libertação daqueles que estavam presos em sombra mortal. A libertação daqueles que estavam acorrentados por sua rebeldia e por causa dos seus pecados. É isso que vai tratar esses 7 versículos desse salmo. Isso então, queridos, é de uma relevância muito alta para a nossa vida nos dias atuais. Por quê?
milhares de pessoas, ou milhões, podemos dizer, ainda estão acorrentadas espiritualmente, ainda estão presas, ainda estão nas trevas e necessitam da libertação que só Deus pode oferecer. As pessoas vivem correndo atrás de coisas que o mundo oferece, de ilusões que o mundo oferece, em busca dessa libertação, em busca dessa cura, mas não vão achar, porque somente Deus, através do seu poder, é que pode trazer, pode oferecer essa libertação. Então, permita que o Espírito fale ao seu coração nesta noite sobre isso. Talvez você precise de alguma coisa que esse texto vai ser exposto agora, e o Senhor quer fazer isso na sua vida nesta noite. Você que está conosco presencialmente, e irmãos queridos que estão conosco através das nossas redes sociais. Primeira parte da nossa mensagem, o livramento das prisões começa pela condição do homem sem Deus. Você vai poder acompanhar ali com alguns slides. Então, a primeira parte desse livramento das prisões, ele começa com a condição do homem sem Deus. Qual é a condição do homem sem Deus? Versículos 10 a 12, ele descreve a condição do homem sem Deus. Ele diz assim: os que se assentam nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram, e não houve quem os socorresse. Irmãos, veja que linguagem pesada, linguagem sombria, diz assim: os que se assentaram nas trevas. E quando o salmista diz isso, ele está falando sobre algo terrível na vida das pessoas. E dizem que no Antigo Oriente, as prisões eram fossos profundos e escuros, e as pessoas que eram para ali lançadas não tinham qualquer oportunidade de reabilitação. Ou seja, a condenação era uma condenação sem qualquer retorno. Você foi condenado, você está morto, porque você vai ser lançado no fosso profundo, escuro, e não vai ter ninguém para te defender ali, nem um advogado, e não vai ter ninguém para te dar água, não vai ter ninguém para te dar comida, e você vai morrer. Então essa expressão tem esse peso, os que se assentaram nas trevas. Então é uma expressão bastante pesada que o salmista usa. Então o motivo dessa prisão é espiritual, por terem se rebelado contra a palavra de Deus. Queridos, como eu disse, milhares de pessoas hoje estão nessa prisão porque têm se rebelado contra a palavra de Deus. Quantas vezes Deus fala ao nosso coração, a gente entende a palavra, a gente sabe que precisa tomar uma posição na nossa vida, às vezes a gente começa a fazer as coisas e fala: não, se eu tomar essa posição eu vou ser prejudicado. E a gente não toma essa posição. Então, isso é rebelião contra a palavra de Deus. E muitas vezes nós, como salvos também, temos rebelado. Que o Senhor fala ao nosso coração, a gente entende perfeitamente, a gente fala: eu não vou fazer isso não. Eu tive na minha infância, na minha adolescência e o início da minha mocidade, um colega que o Senhor me deu a bênção de levá-lo para os pés do Senhor Jesus, quando ainda era criança na escola, e com ele toda a família foi alcançada. E a gente cresceu juntos, a gente cantava juntos, a gente fazia dueto juntos. E a gente saía juntos para fazer trabalho de evangelização. E aos 14 anos nós dois fomos chamados para o ministério. Nós estávamos num retiro espiritual sobre missões. E pregou uma irmã da missão Caiuá. E ela fez um apelo no final, falou: alguém está sentindo o chamado missionário, vem à frente. Nós dois meninos de 14 anos. E ela orou pela gente. Mas quando chegou a hora da gente sair de casa,
para ir preparar para o ministério, os pais dele falaram: não, você não vai. Você é o filho mais velho, você é o arrimo da família, nós vamos precisar de você para cuidar da gente, então você não vai. E ele foi obediente aos pais e desobediente ao chamado do Senhor. E ele acompanhou a minha vida o tempo todo. Inclusive ele fez engenharia, foi muito bem sucedido financeiramente. Ele me ajudou muito no meu período, tanto de IBEL quanto de seminário, financeiramente. Ele ia uma vez por mês me visitar lá no seminário em Campinas. Falei lá, parece que está tão longe, né? Campinas é aqui pertinho. E ele sempre me dizia assim, falava: olha, eu tenho dinheiro, eu tenho um apartamento confortável, eu tenho um carro do ano, mas não sou feliz. Você não tem nada disso. E você é tão feliz. Porque eu fui desobediente ao chamado de Deus. E você não. Ele falou: eu tenho inveja de você. Por isso que eu venho aqui sempre a gente conversar e você passar um pouquinho na sua alegria para mim. Então, muitas vezes, queridos, a gente se rebela contra a palavra de Deus. Versículos 10 e 11 vão descrever isso. Diz assim: a terrível condição daqueles que estavam sentados nas trevas, nas sombras da morte, aprisionados em aflição e presos em correntes de ferro. Então, esta imagem, queridos, é a representação do estado espiritual de muitas pessoas que estão longe de Deus. Sentem-se presos em alguma coisa. No final, nós vamos orar por isso. Talvez durante a mensagem você vai detectar aí na sua vida que você ainda está preso a alguma coisa, talvez do seu passado. Uma coisa que não foi acertado com Deus ainda, e o inimigo aproveita disso para tentar judiar de você. Muitas vezes fica como Davi, perde a alegria da salvação. Davi diz: restitui-me a alegria da tua salvação. Então o texto está falando sobre aqueles que rejeitaram a palavra de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Então muitos hoje se encontram numa situação semelhante, presos em suas próprias escolhas e pecados. Muitas vezes uma escolha errada que a gente fez no passado, a gente paga o preço até hoje. E isso simboliza uma escravidão, um sofrimento. E sempre que vem à sua mente, você sofre com isso. Diz assim: eles assentaram nas trevas. Isso significa o quê? Ignorância espiritual e distanciamento de Deus. Aqueles que estão assentados nas trevas são ignorantes espiritualmente e estão distanciados de Deus. Aqueles que estão nas sombras da morte. E essa frase aponta para a inevitável consequência do pecado, a separação eterna de Deus. Portanto, aqueles que ainda estão nas sombras da morte estão caminhando a passos largos para a condenação eterna. E o apóstolo Paulo nos lembra muito bem disso. Ele diz: o salário do pecado é a morte, porque o salário do pecado é a morte. E o texto diz que é uma rebeldia contra Deus. Diz assim: presos em aflição e ferros. E essa expressão, queridos, o desprezo à palavra leva a pessoa à escravidão espiritual. Pessoas que não conhecem a realidade de João 6,32, quando diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não conhece a realidade de quando Jesus diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, irmão, é a escravidão espiritual. Assim estão aqueles que desprezam o conselho de Deus, que ignoram e rejeitam os ensinamentos da palavra, caindo em uma espiral, podemos dizer um poço profundo de escuridão, até o final do fosso, onde é a morte, a condenação eterna. Então isso expressa o desprezo à palavra de Deus, como eu disse, que leva à escravidão espiritual. O livramento das prisões começa pela situação da pessoa sem Deus.
Qual é a situação da pessoa sem Deus? Escravidão espiritual. É a situação da pessoa sem Deus. E o segundo ponto da mensagem, que nos conduz o texto, verso 13 diz assim: então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Que glória, irmãos! Ninguém precisa ficar preso na condenação, ficar preso no fosso escuro. Ninguém precisa ser escravo de Satanás a vida toda. Ninguém precisa ser escravo do pecado a vida toda, porque nós temos um Deus. E o salmista diz isto: então na sua angústia clamaram ao Senhor. O que o Senhor fez? O que diz o texto? O que diz o texto? E Ele nos livrou, Ele os livrou das suas tribulações. Veja que coisa maravilhosa, né? A gente ter essa certeza e esta convicção. Então, o que esse versículo mostra para a gente? Que há uma mudança crucial que ocorre quando as pessoas em meio à aflição clamam ao Senhor por ajuda. Senhor, socorro. Há o socorro lá. Senhor, a situação está difícil. Não tem mais solução para a minha vida. Isso é a primeira parte, é o reconhecimento de que você é pecador. E a segunda parte vai dizer, então, clame por socorro. Na sua angústia, clamaram ao Senhor. E a realidade, queridos, é que o Pai Celestial está sempre pronto a ouvir, salvar e libertar aqueles que se voltam para Ele com o coração arrependido e sincero. Davi diz assim: coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Então essa é a segunda parte da nossa mensagem. É o momento em que a pessoa sente que é pecadora e que ela por si só nada pode fazer, que ela está totalmente perdida, totalmente escravizada. Então é o momento que ela vai se arrepender. Fala: Senhor, essa vida não dá, eu não aguento mais, eu preciso de uma mudança, mas eu sou incapaz de buscar essa mudança. Então eu preciso de ser liberto das correntes do pecado. Irmãos, esse clamor, esse ato de clamar a Deus, é um reconhecimento que somente Ele, o nosso Deus, pode trazer libertação. Eu vivi alguns anos atrás uma experiência, eu já contei para a igreja, talvez alguns aqui não ouviram ainda, em que eu vi a ação do poder de Deus. Eu nunca duvidei da ação do poder de Deus, desde criança. Fui criado no Evangelho, e eu sempre criei e vou crer, sempre de que Deus é poderoso para fazer as coisas, no momento dele e do jeito dele. Certa manhã eu estava no meu gabinete, por volta de 7h30 da manhã, e o interfone da igreja tocou. Eu estava lá em Minas, e a zeladora da igreja atendeu. Ela sempre atendia o interfone, e alguém com a voz bem fraca, bem exausta, falou: o pastor Camargo está, eu preciso conversar com ele com urgência. Ela falou: quem é você? Ela falou: não, a senhora não me conhece, nem o pastor Camargo me conhece, mas quem me orientou a vir procurar o pastor Camargo é meu irmão, que é amigo dele. Aí ela fez contato comigo, falei: sim, vamos atender a pessoa. Aí fomos ao portão e entrou aquele rapaz alto, negro, alto, bonito, forte, e entrou cambaleando. Ajudei ele a entrar, ela subiu, falei: senta aí. Sentou no meu gabinete, na cadeira lá. Eu falei: e aí? Por que você veio aqui me procurar? Aí falou: ah, pastor, minha vida acabou, minha vida não tem mais valor. E eu saí de casa, aliás, voltei do meu trabalho para me suicidar. Meus pais são crentes, eu sou uma vergonha para eles. Eu acabei de perder meu emprego. Ele falou: eu estou bêbado. Eu falei: eu sei, estou vendo. Ele falou: eu fumo. Eu falei: eu sei, estou sentindo o perfume do cigarro. Ele falou: eu mexo com droga. Eu falei: eu sei, seu olho está vermelho. Ele falou: já mexi com cocaína hoje logo cedo.
Eu falei, sua vida está uma porcaria mesmo. Não vale a pena você viver desse jeito, não. Pelo jeito é você suicidar mesmo. Eu falei, só para dar um choque nele, tá? Não que eu queria que ele suicidasse, mas para dar um choque nele. Ele abaixou a cabeça e começou a chorar. Eu falei, puxa vida, o homem desse tamanho na minha frente, chorando. Eu falei, senhor, eu sou tão pequenininho, eu não me sinto tão pequeno diante dele. Então eu falei, senhor, me dá sabedoria. Eu falei, vamos fazer o seguinte então. Realmente sua vida não está prestando, você está judiando de seus pais. Ele falou, e tem mais, eu perdi meu emprego. Cheguei lá agora para trabalhar, meu patrão me dispensou porque eu estava levando drogas para os meus colegas de trabalho. E ele tem toda a razão de me dispensar. Estou sem emprego. E ele era um dos melhores profissionais que tinha lá na região, na área dele. Mas o patrão falou, eu não quero alguém assim aqui. Eu falei, você quer suicidar? Eu levo você. A gente entra no meu carro, nós vamos lá no centro, na prefeitura, eu peço segurança para a gente subir no 7º andar, eu empurro você lá de cima. Aí ele abriu o olho assim, assustado, falou, mas tem outra opção? Falei, tem. Outra opção é você entregar sua vida a Jesus, que Ele vai mudar a sua vida. Aí começou a chorar, falou, pastor, eu quero. Se tem outra opção, eu quero. Aí eu expus para ele um plano de salvação. De que ele era pecador, que ele precisava de arrepender. E que Deus é amor, e que Deus é gracioso, Ele não quer que ninguém se perca. Mas Ele quer que a pessoa seja salva, por isso Ele mandou Jesus para morrer na cruz. A hora que eu acabei de expor a palavra para ele, ele estava de joelhos, chorando. Ele falou, pastor, eu quero. Falei, então vamos orar. Eu vou fazer uma oração primeiro por você, depois você vai orar comigo. Aí eu orei por ele, pedi ao Senhor que tivesse misericórdia da vida dele, da minha também, que eu também era pecador. E depois eu falei, agora você repete comigo a oração. Quando a gente faz evangelismo pessoal, que a pessoa aceita Jesus, a gente faz isso, fala, você ora comigo então. Para orientar a pessoa como é que ela faz, para falar, Jesus, eu quero agora, a partir de agora, entregar a minha vida totalmente nas mãos do Senhor. Eu só dependo do Senhor, porque eu tentei fazer as coisas e não consegui. Irmãos, aconteceu algo extraordinário que marcou meu ministério. A hora que nós acabamos de orar, que a gente falou amém, aquele rapaz se levantou sorrindo, não estava mais catingando nem bebida, nem droga e nem cigarro. O Senhor purificou ele assim de imediato. Ele levantou já uma nova criatura. É o poder de Deus. E Deus pode agir na sua vida nessa noite, se você estiver precisando. E ele levantou contente, falou, que bom, agora eu vou ligar para casa e falar para os meus pais que eu também sou crente. Falar para os meus pais que eu já não sou mais preso às drogas, nem à bebida, nem ao cigarro. Fui totalmente liberto. Eu falei, espera um pouquinho então. Aí eu peguei o telefone, liguei para o patrão dele, o ex-patrão, que era presbítero de uma das nossas igrejas, muito meu amigo. E contei para ele o que aconteceu. Ele falou, manda ele voltar aqui agora que eu preciso dele. Ele está empregado de novo. Pode voltar aqui correndo, que o trabalho está parado lá. O Senhor agiu na hora. O poder de Deus foi instantâneo. Por isso que eu disse, eu creio no poder de Deus, na hora dele, do jeito dele. E hoje esse rapaz é pastor na Assembleia de Deus. Então, irmãos, o texto nos conduz a isso. Nós não podemos nos libertar do que o pecado faz na nossa vida. Nós não podemos nos libertar da escravidão, mas nós temos um Deus que quebra as correntes do pecado. É isso que diz o texto. Essa oração é uma oração dirigida por um pedido de socorro. Dirigido a quem? Aquele que tem todo o poder para salvar. E o apóstolo Paulo diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Então, queridos, o livramento das prisões começa pela condição do homem sem Deus, escravo espiritual, escravidão espiritual. Em segundo lugar, ela vai para o clamor por socorro, ou seja, aquele grito de socorro dirigido àquele que tem todo o poder para salvar. E em terceiro lugar, a resposta de Deus. Veja que coisa maravilhosa. Versos 14, 15 e 16, diz assim: tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhe despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Veja que coisa maravilhosa. A resposta de Deus ao clamor de alguém que sabe que é pecador e que precisa de alguém que tem um poder sobrenatural. Ele clama a esse Deus maravilhoso e o Senhor responde. Foi a experiência que eu contei para os irmãos. O Senhor respondeu na hora ali. É a resposta do Pai Celestial ao clamor imediato. E é uma resposta poderosa. E o Pai então tira os prisioneiros das trevas e da sombra da morte e rompe as suas correntes. A hora que eu estava preparando essa mensagem, eu coloquei um aleluia bem grande, né? Por quê? Ele tira os prisioneiros das trevas e da sombra da morte e rompe as suas correntes. Aleluia, glória a Deus por isso. Esse verso, então, irmãos, 14 a 16, esses versos, são um testemunho de quê? Da graça divina. A graça divina não apenas perdoa, a graça divina também liberta completamente o homem do poder do pecado e do poder de Satanás. Uma libertação total. Diz assim: tirou-os das trevas, ou seja, o Pai Celestial, por sua grande misericórdia, ilumina os que estavam nas trevas, trazendo-os para a luz. Aí nós lembramos então do Senhor Jesus Cristo. João 8,12 diz assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E o salmista, quando diz quebrou as trancas de ferro, ou seja, o Senhor rompe as correntes que prendem os pecadores, simbolizando assim, queridos, a destruição completa do poder do pecado e da morte sobre aqueles que confiam nele. É a nova vida em Cristo Jesus. Você já não é mais escravo do pecado, você já não é mais condenado à morte espiritual, à morte eterna, ao inferno, porque você confia nesse Deus maravilhoso. Então, assim como o Senhor Jesus ressuscitou vencendo a morte, nós cantamos isso há poucos dias, né, na Semana Santa, Ele oferece a você e a mim esta vitória. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória. Então eu sou pecador, estou condenado ao inferno, mas eu sinto que sou pecador, me arrependo e peço perdão diante de Deus e peço socorro. E esse Deus então me livra das trevas, me garante a vida eterna através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E qual seria então a última parte dessa mensagem? Então nós vimos que a primeira parte, a condição do homem sem Deus, escravidão espiritual. A segunda parte, o clamor por socorro, aquele grito que a pessoa dá, dirigido àquele que tem todo o poder para salvar. Tem todo o poder para salvar. E a resposta de Deus, o que Ele faz? Ele rompe as correntes que prendem os pecadores, que estão levando os pecadores à condenação eterna. Então Ele destrói o poder do pecado na sua vida e o poder da morte na sua vida. E em último lugar, o salmista nos conduz a um convite à gratidão.
Versos 15 e 16 diz assim: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Então, queridos, quando a gente passa por esse processo de reconhecimento de que é pecador e que a gente não pode ter o livramento sozinho, a gente grita para o Senhor por socorro, e o Senhor vem e quebra todas as trancas na nossa vida, todas as correntes, nos tira do fosso. Então agora, depois de acontecer isso tudo, o que nós temos que fazer? Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas. Por isso que a nossa vida como salvos tem que ser uma vida de louvor, tem que ser uma vida de gratidão. Ontem, na nossa meditação de manhã, no nosso grupo de oração, nosso Ministério de Intercessão, que reúne todos os sábados às 8 horas da manhã, você está convidado a participar conosco. Uma das coisas que eu disse aos irmãos é que o crente, o salvo, ele não murmura, ele agradece. Você acordou de manhã, não dormiu bem, teve insônia e teve pesadelo, ao invés de você murmurar, fala: Senhor, eu te agradeço porque eu estou vivo. E hoje é um novo dia que o Senhor me dá. Então não murmure, agradeça. Então, um convite à gratidão, ou seja, aqueles que foram libertos devem render graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas. Isso é natural, Deus espera isso naturalmente. Você é liberto, então cante. Você é liberto, então louve. Você é liberto, então agradeça por essa liberdade, por essa libertação. Então, queridos, essa libertação é seguida de uma vida de adoração a Deus. É o resultado da graça que nós recebemos. E somos chamados a ter uma vida de constante gratidão, reconhecendo a obra de Deus na nossa vida. A grandeza da obra de Deus em nossas vidas. Concluindo, assim como aqueles que estavam presos em trevas e na sombra da morte, muitas pessoas hoje são aprisionadas pelo pecado, pelas más escolhas. Como eu disse, muitas vezes você fez algo no passado e até hoje você está pagando por isso, que o inimigo fica sempre lembrando você. Então o Senhor quer te libertar nessa noite, saiba disso. Hoje é a noite de libertação. O Senhor quer te libertar. Talvez você fale: mas isso aconteceu tantos anos. Não lembro mais. Lembra porque o inimigo faz você lembrar para judiar de você, para tirar a alegria da sua salvação. Muitas vezes são más escolhas que nós fizemos no passado, ou por circunstâncias que parecem intransponíveis. Aquele irmão querido falou: pastor, minha vida não tem mais condição. Ele estava numa situação intransponível e irremediável. Ele queria suicidar. Então nós temos de reconhecer a nossa condição, reconhecer a nossa situação e fazer o quê? Clamar ao Senhor. Porque o Senhor está com os ouvidos atentos para ouvir o nosso clamor. O Senhor Jesus disse que haverão dias em que os homens vão procurar a Deus e não vão encontrar, porque acabou-se o tempo da oportunidade. Ainda estamos vivendo o tempo da oportunidade. Então clame ao Senhor, que Ele está sempre pronto a ouvir o coração contrito. E Ele está sempre pronto e sempre perto daqueles que o invocam com sinceridade. Quando você ora a Deus, Ele olha para o seu coração. Ele não olha se você está bem vestido, se você está bem penteado, se você está falando bonito, mas Ele olha para o seu coração, para saber se você está sendo sincero na sua oração. Experimente a libertação, porque Deus é poderoso para quebrar qualquer corrente que esteja prendendo o ser humano. E quando Ele liberta, a libertação dele é completa. Eu te falei do meu jovem filho na fé, filho ministerial, que hoje é pastor.
Ele foi liberto completamente. Nem resquício mais ele tinha dos vícios anteriores que ele havia já praticado naquela manhã. Então essa é a libertação que o Senhor oferece. Ele tira você das trevas e leva você para a maravilhosa luz. E uma vida de gratidão. Você recebeu, você foi abençoado, agradeça. Louve ao Senhor. Testemunhe para as pessoas da sua libertação. Deixe que as pessoas vejam a transformação na sua vida. Porque você vai começar a influenciar as pessoas. E vai ser um influenciador do Senhor Jesus. Não esses influenciadores que estão por aí levando as pessoas à perdição, ao pecado, ao crime, à violência. Mas vai ser um influenciador ou influenciadora que vai levar as pessoas para o caminho do Senhor. Que vai ser uma testemunha do Senhor. Não importa a situação de escuridão que a pessoa se encontra. Não importa as correntes que estão prendendo a pessoa. O Pai Celestial, e somente Ele é capaz de libertar totalmente. Feche seus olhos. Vamos orar. Se você tem alguma coisa que o Senhor falou com você nesta noite, e precisa ser colocado diante dEle, esse é o momento. Lembre-se que eles clamaram ao Senhor, o Senhor ouviu e quebrou as correntes. E os tirou das trevas, tirou da escravidão. E deu a eles libertação. E agora então eles podiam louvar ao Senhor. Fale com o Senhor nesse momento. Só você e Ele e você. Eu não quero saber como está a sua situação. Como eu disse, o Senhor contempla o nosso coração. Então a gente fala, não, eu não vou orar porque está tudo bem. A gente sabe que não dá. E o Senhor sabe que não está também. Aí Ele vai te incomodar. Fale com o Senhor. Pai querido, louvado seja o Teu nome. Que o Senhor tem por nós um grande amor. E esse amor está sendo derramado aqui nesta noite, neste local de culto, onde é a Tua casa. E esse amor está sendo derramado a todos quantos estão conosco pelas redes sociais. E o Senhor diz na Tua palavra, Pai, que nós temos de reconhecer nossa situação de pecadores. E ao reconhecer também que não temos condições de sair sozinhos. Como se estivéssemos num fosso escuro, profundo, em meio à lama, sem ninguém para jogar uma corda e nos ajudar a sair. E então a solução, Pai, é clamar por socorro. E quando clamamos por socorro com sinceridade de coração, o Senhor liberta. O Senhor quebra as correntes, quebra as cadeias, quebra as algemas, derruba todas as grades da cela, derruba as paredes, por mais fortes que sejam, e liberta o pecador. E agora esse pecador liberto vai ser um adorador do Senhor. Oh, glória, Pai, glórias ao Teu nome. Vai ser um adorador. Pai, que a Tua palavra continue firme no coração de cada pessoa que ouviu nesta noite. E que aqueles que ouviram possam testemunhar dessa palavra para aqueles que precisam. Aqueles que estão ainda acorrentados, presos ao pecado e caminhando a passos largos para o inferno, para a condenação eterna. Trabalha, Pai, a vida da Tua igreja. É a minha oração, é o meu pedido. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você orou, você recebeu a sua libertação. Quando o inimigo lançar qualquer seta contra você, fala assim, olha, aqui não. Aqui não. Eu já estou liberto. O poder de Deus me libertou. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez, irmãos, eu estava pregando uma mensagem de libertação.
E tinha um rapaz na igreja, a irmã dele, muito crente, presidente da nossa mocidade. E a hora que ela chegou, pastor, eu consegui trazer meu irmão hoje, que está desviado do evangelho. Eu falei, o senhor já me deu uma mensagem para mim falar para ele. Eu já sabia por que aquele sermão estava preparado, então. Vai ser para ele. E eu preguei, a hora que terminou o culto, eu falei, se você precisa de Jesus, vem à frente agora, que eu quero orar com você. Ele não foi. Não se levantou. E quando foi 2 horas da manhã, meu telefone tocou. A época do telefone de barulhento ainda, né? A gente acorda assustado com aquele barulhão, né? Aí eu mandei e falou, pastor, meu irmão quer conversar com o senhor. 2 horas da madrugada. Eu já estava dormindo, ó, há muito tempo. Vanderlei, o nome dele. Falei, o que foi Vanderlei? Ele falou, pastor, eu não consegui pregar meu olho no sono até agora. Incomodado porque Deus falou ao meu coração e eu não fui obediente. Eu não fui lá à frente para o senhor orar comigo, para me declarar minha fé em Jesus. Eu não consigo dormir. O senhor pode orar comigo agora que eu quero receber Jesus. Falei, nesse instante. 2 horas da manhã. Orei com ele. Aí no dia seguinte ele falou, pastor, eu perdi até a hora. Dormi tanto que eu perdi até a hora. Então, queridos, muitas vezes Deus fala ao nosso coração e a gente fala, não preciso. Isso é para o reverendo João, isso é para o Vitor, isso é para o irmão Roberto, não é para mim não. E é para a gente. E a gente diz não. E o Senhor vai cobrar isso da gente. Amém?